Você já parou para observar uma dessas máquinas de aço em ação? Seu tamanho é impressionante e sua força brutal. Mas o resultado que ela deixa para trás é justamente o oposto. Uma superfície tão lisa e plana que parece impossível. Aí reside o enigma. Como um colosso que pesa o equivalente a 10 carros pode realizar o trabalho de um cirurgião? O segredo não está apenas em sua lâmina. Está em suas rodas, que se inclinam de uma maneira incomum. Está em sua traseira, que oscila. Está em uma engenharia que elimina o caos, e isso é só o começo. Vamos começar. A anatomia de um gigante estável. Ao observar essas máquinas em ação, você percebe que elas pesam mais do que 5 elefantes adultos, seu rugido ecoa pelo canteiro de obras, e sua estrutura de aço parece ter saído de uma fábrica. Mas agora observe o terreno que elas deixam para trás. Uma superfície lisa, plana, quase perfeita, como uma laje de concreto polido. Aí reside o paradoxo que desafia a lógica. Como é possível que um colosso de 20 toneladas, capaz de arrancar toneladas de terra, seja ao mesmo tempo um artesão de precisão milimétrica? A resposta intuitiva nos leva à sua lâmina, mas isso é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro segredo começa muito antes, em detalhes que passam despercebidos. Por exemplo, você já notou que suas rodas dianteiras não são verticais? Elas podem inclinar para os lados como se o gigante estivesse torcendo o tornozelo. Esse movimento aparentemente estranho é a primeira pista de uma engenharia que não apenas move terra, mas doma as forças brutais da física. O que você está prestes a descobrir é como uma plataforma de precisão absoluta é construída do zero. Uma história onde a estabilidade não é um acidente, mas uma conquista mecânica. Tração inteligente, mais do que apenas um motor. Imagine o desafio por um momento. Não se trata apenas de empurrar. Trata-se de empurrar com força avassaladora para cortar terrenos duros e, no instante seguinte, deslizar com a suavidade de um barco para nivelar uma superfície sem deixar marcas. Se o motor a diesel é o coração que bombeia potência, então ele precisa de um sistema nervoso que decida, em milissegundos, como canalizar essa energia. É aqui que a motoniveladora abandona qualquer semelhança com um veículo comum. Em vez de uma transmissão convencional, em seu interior pulsa uma maravilha chamada transmissão por contraeixo. Pense nela não como uma caixa de câmbio, mas como o cérebro tático da tração. Dentro deste bloco de metal, uma série de eixos paralelos e conjuntos de engrenagens trabalham em uma dança de óleo pressurizado. Seu projeto segue uma filosofia clara: priorizar a flexibilidade operacional em detrimento da simples transmissão de potência. A prova está nos números, que falam por si. Este sistema oferece 8 velocidades para frente e 6 para trás. Por que tantas? Porque cada fase do trabalho exige uma abordagem diferente. A primeira marcha é pura força muscular. É a marcha acionada quando a lâmina precisa penetrar em solo virgem ou empurrar uma enorme pilha de cascalho. O motor entrega seu torque máximo, mas a máquina avança com uma lentidão deliberada, concentrando toda a sua massa em um impulso imbatível. No entanto, o milagre acontece quando o trabalho passa da demolição para a precisão. À medida que a superfície é nivelada, o operador muda de marcha. Em velocidades mais altas, a transmissão do eixo intermediário passa por uma transformação silenciosa. Ela altera sua relação, sacrificando parte da força bruta em troca de uma maior velocidade de rotação das rodas. A máquina agora se move mais rápido, mas com uma fluidez elétrica. Esta é a chave para um acabamento perfeito. A lâmina, que antes rasgava o solo, agora apenas roça a superfície. Torque excessivo neste ponto criaria vibrações, micro-ondulações. A velocidade controlada, por outro lado, permite que a lâmina varra, nivele e compacte em um movimento contínuo e fluido, como o braço de um pintor aplicando a pincelada final. Essa transmissão permite que a máquina mude sua personalidade, transformando-se de um ariete em um artista, sem que o operador precise lutar contra ela. É o primeiro grande pilar da precisão, a capacidade de aplicar a quantidade exata de força no momento exato, o truque das esteiras ocultas. O eixo tandem articulado com a potência distribuída de forma inteligente, o próximo desafio é onde aplicá-la. Em um caminhão, o eixo traseiro é uma viga rígida. Se uma roda atingir uma pedra,
toda a estrutura se inclina. Para uma motoniveladora, isso seria uma sentença de morte para a precisão. Imagine tentar nivelar uma mesa com uma régua instável. A solução dos engenheiros é tão elegante quanto robusta. Esqueça os eixos convencionais. É aqui que entra o eixo tandem, a transmissão traseira que transforma um obstáculo em um pequeno inconveniente. Se você pudesse ver dentro das grandes carcaças que protegem as rodas traseiras, encontraria um espetáculo mecânico inesperado. Não há um eixo sólido conectando-as. Em seu centro, um conjunto de rodas dentadas recebe a rotação da transmissão. E desse núcleo, estendendo-se até cada roda, não há eixos de transmissão rígidos, mas um par de esteiras industriais submersas em óleo. Uma corrente puxa para a frente, a outra para trás, formando um sistema de tração positiva que parece ter saído de um tanque, mas com um propósito gracioso. Essa configuração já é revolucionária porque proporciona uma tração devastadora nas 4 rodas, uma tração 6x4 que não conhece deslizamento. Mas a verdadeira genialidade reside no que esse projeto permite: independência. Como cada roda é acionada por seu próprio conjunto de correntes a partir de um ponto central, elas podem se mover verticalmente quase livremente umas em relação às outras. Quando a roda esquerda encontra uma brecha e derrapa, a direita pode manter sua posição. O chassi, ancorado a esse sistema, não torce abruptamente, permanece nivelado. E é aqui que o sistema dá mais um passo à frente, rumo ao sublime. Esse conjunto tandem não é fixado rigidamente à estrutura principal da máquina. Observe atentamente na próxima vez que uma motoniveladora passar por um terreno irregular. Você verá que toda a unidade traseira, o tandem completo com suas 2 rodas, oscila suavemente de um lado para o outro. Esse é o sistema de oscilação do tandem, a obra-prima da estabilidade. Não é uma falha, é um amortecedor para gigantes. Quando a máquina avança com uma roda traseira mais alta que a outra, todo o conjunto tandem inclina-se ligeiramente, compensando a torção e mantendo a estrutura principal, onde a lâmina está montada, em um plano quase perfeitamente horizontal. É como se as rodas traseiras fossem os dedos de um equilibrista, ajustando-se constantemente para que a carroceria, o cabo e a barra de equilíbrio permaneçam estáveis. Sem esse movimento de balanço articulado, cada irregularidade do terreno seria transmitida como um chicote para a estrutura, e a lâmina traçaria o contorno de cada saliência no solo. Com ele, a lâmina flutua acima do caos, pronta para impor sua ordem. Direção e articulação. A dança do aço. Temos, então, uma máquina que modula sua potência e mantém a traseira nivelada em qualquer terreno. Mas uma plataforma estável é inútil se não puder se mover com agilidade e precisão. Um canteiro de obras não é uma pista infinita. Tem curvas, bordas e espaços apertados. É aqui que a motoniveladora realiza seu movimento mais característico, aquele que a distingue de qualquer outra máquina. Ela não gira, ela se dobra. Para entender sua manobrabilidade, devemos abandonar a ideia de um chassi único. A motoniveladora é composta por 2 metades: o módulo dianteiro, com o motor e a cabine, e o módulo traseiro, com o eixo tandem. E no centro, não há uma junta rígida, mas uma articulação monumental. Um pino de aço tão grosso quanto um tronco de árvore atua como pivô. De cada lado desse ponto de articulação, 2 enormes cilindros hidráulicos atuam como músculos. Quando o operador aciona a direção, esses cilindros não giram imediatamente as rodas dianteiras. A primeira coisa que fazem é empurrar ou puxar para dobrar a máquina na altura da cintura. Este é o momento mágico. A motoniveladora articula-se, reduzindo seu raio de giro à metade do que seria se fosse rígida. O benefício é palpável. Imagine que ela precise moldar a vala bem na beira de uma estrada. Em um veículo longo e rígido, a traseira sairia da borda, destruindo o que já foi construído. A motoniveladora, por outro lado, pode aproximar a metade dianteira da borda, articular-se e fazer com que a lâmina trabalhe na vala, enquanto a metade traseira, o eixo tandem, permanece prudentemente em solo firme. É uma coreografia de precisão espacial. Mas dobrar não é suficiente. As rodas dianteiras, é claro, também giram. E seu sistema de direção é outra demonstração de princípios. Não há volante mecânico que possa ser forçado. O comando é dado, mas a execução é realizada por 2 cilindros hidráulicos dedicados, conectados a um braço de aço chamado tirante. Este braço é o guardião da geometria. Num carro,
Um buraco grande pode desestabilizar o volante. Aqui, quando a lâmina encontra forte resistência que tenta empurrar as rodas lateralmente, a barra de direção distribui a carga entre os dois cilindros, mantendo o ângulo de viragem exato comandado pelo operador. A direção não desvia nem 1 milímetro. É uma combinação imbatível. A articulação central para curvas fechadas e a direção hidráulica reforçada para manter o curso sob pressão. Juntos, transformam um veículo de 9 metros de comprimento numa máquina capaz de traçar curvas perfeitas na lama. A inclinação secreta das rodas, superando a deriva. Construímos uma base poderosa, estável e manobrável, mas uma força sutil e persistente permanece, capaz de arruinar tudo: a deriva lateral. Pense na física básica. Quando a lâmina posicionada em um dos lados da máquina penetra no solo e empurra uma carga de terra para a direita, ela aplica uma força colossal. De acordo com a terceira lei de Newton, essa ação gera uma reação igual e oposta. Portanto, toda a máquina recebe um empurrão para a esquerda. É como tentar cortar um bife com uma faca cega. A faca desliza em vez de cortar. Em terreno macio, as rodas dianteiras cederiam, a máquina sairia do curso e o corte perderia a precisão. Em uma ladeira, esse efeito é amplificado, arrastando o gigante ladeira abaixo. É aqui que entra o movimento mais distintivo e crítico, aquele que responde à pergunta inicial: a inclinação das rodas dianteiras. Observe atentamente a próxima passagem. Quando a lâmina está carregada com material e trabalhando, por exemplo, no lado direito, você verá que as rodas dianteiras não estão na vertical. Elas estão inclinadas vários graus para a direita, na mesma direção em que a terra está sendo ejetada. Isso não é um ajuste estético, é uma questão de pura engenharia. Ao inclinar as rodas, a área de contato com o solo é drasticamente alterada. O pneu não faz mais contato total com o solo em toda a sua banda de rodagem. Em vez disso, a borda externa do aro, reforçada e geralmente com um perfil mais agressivo, penetra no terreno. É o equivalente a um jogador de futebol cravando as travas para mudar de direção ou um esquiador inclinando os esquis para fazer uma curva na neve. Esse aro inclinado se torna uma âncora, um ponto de apoio que resiste veementemente ao deslizamento lateral. A força que tenta empurrar a máquina para a esquerda encontra uma resistência formidável, gerada pela própria inclinação das rodas para a direita. O resultado é que as 20 toneladas de aço mantêm uma trajetória reta e firme, enquanto seu braço realiza uma façanha monumental de torção. Um simples cilindro hidráulico é responsável por essa rotação do tornozelo, um movimento que transforma uma potencial fraqueza em sua maior força, o braço do artista, onde a força se torna precisão. Toda a potência do motor, toda a da estabilidade do chassi, toda a inteligência da transmissão convergem agora para um único ponto: o conjunto da lâmina. Mas chamá-lo de lâmina é uma simplificação perigosa. Não é uma ferramenta. É um instrumento de 6 cordas, onde cada corda é um movimento distinto, controlado com a precisão de um relógio suíço e protegido por mecanismos dignos de um cofre. Aqui, neste espaço entre o quadro e o chão, a força bruta deixa de ser um martelo e se torna um bisturi. E tudo começa com uma junta que parece simples demais para a tarefa em questão. Há a barra de tração e a esfera mágica, a conexão que mantém tudo unido. Toda a força da máquina, as centenas de cavalos de potência, a massa de milhares de quilogramas em movimento precisa ser transmitida à lâmina para que ela possa cortar. E esse fluxo de força tem um gargalo proposital, a barra de tração. Imagine um braço robusto em forma de A estendendo-se da frente do chassi. É o elo de ligação. Mas em sua extremidade frontal, onde se junta ao restante do sistema da lâmina, há um elemento que parece um brinquedo. Uma esfera de aço maciço, aproximadamente do tamanho de uma bola medicinal. Essa esfera é o ponto de conexão universal, e seu formato esférico é a chave para tudo. Pense nas tensões às quais ela é submetida. A lâmina não apenas empurra para frente. Quando encontra uma pedra, a força é um impacto repentino. Ao trabalhar em uma inclinação, ou com a lâmina virada, a carga é lateral, uma força de torção. Se essa conexão fosse um simples pino rígido ou uma junta convencional, ela quebraria em poucas horas sob essa tensão multidirecional. A esfera, por outro lado, absorve tudo. Alojada em uma cavidade esférica, ela pode pivotar, girar e oscilar em qualquer direção,
permitindo que a estrutura se mova naturalmente sob carga, sem criar pontos de tensão concentrada. É como a articulação do seu ombro, que permite que você mova o braço em um círculo completo. Essa esfera literalmente faz todo o trabalho. Ela é tão crucial que foi projetada para ser substituível, fixada com parafusos que permitem sua troca quando o desgaste for inevitável. É a primeira e mais humilde genialidade deste sistema. Uma esfera que transforma o impulso monolítico em movimento orgânico. O círculo de giro. O mecanismo de relojoaria. Sob a lâmina ancorada àquela esfera mágica, a verdadeira coreografia começa. Entre a barra de tração e a própria lâmina, encontra-se um componente circular maciço, o círculo de giro. Trata-se de um anel dentado, uma engrenagem gigante que se assemelha a uma roda dentada de um relógio de torre. Sua função é óbvia e vital: permitir que o operador gire toda a lâmina, orientando-a em qualquer ângulo em relação ao movimento da máquina, de 90 graus para cavar uma vala lateral, a apenas alguns graus para dar os retoques finais em uma curva. Mas o que acontece para alcançar essa rotação é um dos mecanismos mais elegantes e decididamente engenhosos de toda a engenharia pesada. Sob esse anel dentado, não há um motor comum. Há um motor hidráulico que aciona um sistema de engrenagem helicoidal. Imagine um parafuso longo, como um parafuso de madeira, mas com hélices que se encaixam perfeitamente nos dentes da engrenagem superior. Quando o motor gira a engrenagem helicoidal, ele, com um movimento lento, porém incrivelmente poderoso, empurra os dentes da engrenagem e a faz girar. Até aqui, trata-se de uma engenharia robusta, mas a mágica reside em uma propriedade física inerente a este projeto. Ele é intrinsecamente irreversível. O que isso significa? Significa que a coroa, independentemente da força que recebe de cima, por exemplo, se a lâmina atingir uma rocha imóvel, é fisicamente incapaz de girar a engrenagem sem fim na direção oposta. O ângulo dos dentes e o atrito impedem isso. É um beco sem saída mecânico. Isso é uma grande vantagem para a precisão. Quando o operador posiciona a lâmina em um ângulo de 45 graus para formar uma rampa, ele pode ter certeza absoluta de que, não importa o quanto a terra empurre, a lâmina não se moverá 1 centímetro sequer dessa posição. O mecanismo é autotravante. É como ter uma catraca embutida no núcleo da máquina. Esse projeto protege o motor hidráulico de impactos repentinos e oferece ao operador uma plataforma de trabalho infinitamente estável. A lâmina se torna uma âncora direcionável, firmemente fixada no ângulo escolhido pelo operador. A embreagem deslizante. O fusível que salva o relógio. Mas a engenharia de ponta sempre considera o impensável. E se o impacto for tão catastrófico, tão brutalmente superior a qualquer cálculo, que até mesmo a proteção da engrenagem sem fim falhe? Um impacto direto contra uma rocha enterrada em alta velocidade poderia, em teoria, transmitir um torque tão monstruoso que quebraria os dentes da coroa ou a própria engrenagem sem fim. Para esse cenário catastrófico, existe uma segunda proteção, um fusível mecânico projetado para se sacrificar: a embreagem deslizante. Este dispositivo está localizado na linha de transmissão da rotação. Basicamente, é um conjunto de discos de aço, pressionados pela ação de molas precisamente calibradas. Sua função é transmitir a rotação do motor para o relógio, mas apenas até um limite de torque predefinido. Os 3 parafusos de ajuste visíveis em sua carcaça são o que estabelecem esse limite. Funciona assim: em condições normais, o atrito entre os discos é suficiente para que girem juntos, transmitindo todo o movimento. Mas quando ocorre o impacto violento, o torque que tenta recuar supera a força da mola. Naquele instante crítico, os discos deslizam. Eles giram um contra o outro, liberando a tensão com um guincho controlado. É um sacrifício deliberado. A embreagem se desgasta, absorvendo a energia do impacto que, de outra forma, seria transmitida diretamente para o valioso e caro mecanismo de engrenagem helicoidal. Após o evento, o operador precisa apenas verificar e, se necessário, reajustar ou substituir os discos da embreagem, uma operação relativamente simples e barata. É um sistema de segurança passivo, elegante e redundante. Primeiro, o projeto irreversível retarda o impacto. Segundo, o fusível mecânico é sacrificado se o impacto for muito forte. 2 linhas de defesa para proteger o coração da precisão. Os 6 graus de liberdade.
Como a lâmina realmente se move com uma junta esférica que suporta tudo e um mecanismo de pivô blindado, a lâmina está pronta para sua dança. E é uma dança com 6 movimentos fundamentais, 6 graus de liberdade que a tornam a ferramenta mais versátil em um canteiro de obras. O primeiro e o segundo são óbvios, para cima e para baixo. Isso é conseguido pelos 2 grandes cilindros de elevação, que levantam ou abaixam todo o conjunto da barra de tração e do círculo. Isso controla a profundidade de corte. O terceiro é a inclinação da lâmina. Um cilindro inclina o suporte superior da lâmina para frente ou para trás. Inclinada para trás, a lâmina fica agressiva, penetrando no solo para um corte profundo. Inclinada para frente, a lâmina fica plana, ideal para espalhar material ou fornecer um acabamento superficial sem penetrar. O quarto é o deslocamento lateral. Outro cilindro move toda a lâmina, juntamente com seu círculo, para a esquerda ou para a direita do eixo central da máquina. Isso é crucial. Permite, por exemplo, alisar a borda de uma estrada sem que as rodas da máquina fiquem suspensas sobre a borda. A lâmina se estende, o chassi permanece firme no solo. O quinto movimento é o círculo, controlado pelo magnífico mecanismo de engrenagem helicoidal que já explicamos. Isso permite posicionar a lâmina em um ângulo para cavar valas, formar taludes ou empurrar continuamente a terra para um lado. E o sexto movimento, um movimento extra e estratégico, é o ajuste de alcance usando a barra de ligação. Trata-se de uma barra com vários furos na estrutura frontal. Ao alterar a posição de um pino entre esses furos, a geometria de todo o braço é alterada. Na posição central, é padrão. Nos furos laterais, o braço é virtualmente alongado ou encurtado, permitindo que a lâmina trabalhe muito mais longe da lateral da máquina ou que alcance um ângulo de ataque mais agressivo para cortes em declives extremos. 6 movimentos, inúmeras aplicações. Do corte reto e superficial ao corte complexo e profundo, tudo está nas mãos do operador, do volante aos joysticks, a cabine do piloto de caça. Décadas atrás, domar essa fera de 6 graus de liberdade era um feito físico. A cabine era uma floresta de alavancas de metal, cada uma conectada diretamente a uma válvula hidráulica por hastes. Mover a lâmina exigia força considerável, precisão milimétrica e coordenação sobre-humana. Era um trabalho extenuante. A revolução silenciosa mudou tudo. Entre na cabine de uma motoniveladora moderna. A primeira coisa que você nota é o silêncio relativo e a ausência daquela floresta de aço. Em seu lugar, ladeando o confortável assento do operador, estão 2 joysticks ergonômicos, como os de um console de videogame de última geração. Esses 2 controles são o centro de comando digital. Com leves movimentos do polegar e do indicador, o operador controla cada um dos 6 graus de liberdade da lâmina, direção, articulação central e transmissão. Um leve movimento lateral do joystick esquerdo move a lâmina. Uma torção do pulso no joystick direito a inclina. Os componentes eletrônicos traduzem esse comando mínimo em um sinal que viaja até as servoválvulas hidráulicas de resposta ultra rápida, que, por sua vez, controlam o fluxo de óleo para os cilindros com uma suavidade impossível de se alcançar mecanicamente. O antigo volante também desapareceu em muitos modelos. A direção é integrada ao movimento lateral de um dos joysticks. Isso não se trata apenas de conveniência. É um salto quântico em precisão. Reduz a fadiga a zero, permite correções infinitesimais em tempo real e transforma o operador em um verdadeiro piloto de precisão, onde sua intenção se traduz em movimento da máquina sem atrito ou resistência. Juntamente com cabines de visibilidade panorâmica que eliminam pontos cegos, o operador tem uma conexão direta, fluida e total com a máquina e o terreno. A fera foi domada e suas rédeas são digitais. O contra-ataque, escarificadores, correntes e a batalha. Contra o terreno, mesmo com toda essa potência e controle, o terreno às vezes oferece resistência. Para essas situações, a motoniveladora não está desarmada. Ela possui um arsenal de ferramentas e táticas para contra-atacar. Na parte traseira, geralmente é montado o escarificador. Trata-se de uma estrutura com vários dentes de aço, como presas gigantes, acionada por um cilindro hidráulico. Enquanto a lâmina serve para cortar e espalhar, o escarificador serve para destruir. Ele penetra no solo compactado,
em camadas de rochas soltas ou em asfalto antigo, fraturando-o e preparando-o para que a lâmina trabalhe em seguida. É o abridor de latas do gigante. Para terrenos traiçoeiros, macios ou lamacentos, onde as rodas deslizariam e afundariam, existem correntes antiderrapantes. Essas são correntes de malha reforçada que se encaixam nos pneus traseiros. Elas multiplicam a tração criando centenas de pontos de aderência extras, impedindo que as rodas afundem e permitindo que a máquina mantenha sua tração mesmo na lama ou areia solta. E não podemos esquecer o contrapeso dianteiro, aquele bloco sólido de aço visível na frente da máquina. Sua função é crucial durante o trabalho assimétrico. Quando a lâmina está estendida e totalmente carregada de um lado, ela exerce um torque enorme que tenta levantar a roda dianteira do lado oposto. O contrapeso atua como lastro, neutralizando esse efeito e mantendo as rodas dianteiras firmemente plantadas no chão, garantindo tração e estabilidade direcional. Sem ele, a máquina torceria perigosamente. Ao final da jornada, o quadro está completo. Não vemos mais uma máquina, vemos uma simbiose. Um chassi que é uma fortaleza articulada e estável. Um braço que é um instrumento de precisão protegido pela engenhosidade mecânica. E uma cabine onde a vontade humana é traduzida, sem perdas, no movimento de centenas de quilos de aço. O paradoxo inicial é resolvido. A planicidade perfeita não surge da delicadeza, mas do domínio absoluto da força. Cada vibração é amortecida, cada reação lateral neutralizada, cada impacto absorvido. A motoniveladora não luta contra a física. Ela rege a orquestra. Em mãos experientes, torna-se uma extensão do corpo e da mente do operador. É um pincel de 20 toneladas, onde a tela é a terra e a tinta, o terreno transformado. Então, a inevitável pergunta se torna pessoal. Diante desse balé de força e precisão, onde a engenharia humana domina os elementos mais brutais, você ousaria assumir o controle desse gigante para sentir como suas decisões se transformam em geometria perfeita no chão? A resposta, talvez, esteja na próxima vez que você vir uma em funcionamento e não conseguir mais enxergar apenas uma máquina, mas a complexa e bela extensão de uma vontade.